Ora, bem-vindos a mais um vídeo sobre a apresentação de livros e hoje quero falar sobre dois grandes temas: a literatura ocidental, os clássicos, e a literatura portuguesa. E por isso eu vou fazer a apresentação de dois livros que eu penso ser de máxima importância para termos nas nossas bibliotecas, para lermos, para procurarmos, para tentarmos ver se conseguimos comprar. E o primeiro deles é de um autor inglês que esteve em Portugal a dar aulas, que é o António O'Weir, que nos traz uma obra, Os Grandes Livros. Portanto, Os Grandes Livros é aqui o livro, portanto, Os Grandes Livros, e eu faço questão de apresentar este livro porque este livro é muito, muito importante. Portanto, da Ilíada e da Odisseia, do Fausto de Goethe aos Lusíadas, uma viagem por 2500 anos de literatura clássica. Este é um dos livros mais bem conseguidos que eu já alguma vez li sobre os grandes clássicos. E porquê? Este professor esteve em Portugal, esteve na Universidade Católica a dar aulas, precisamente essa disciplina sobre os grandes clássicos, e utilizou esta obra para dar as suas aulas. E nesta obra ele faz a apresentação de uma série de livros de clássicos que foram considerados os maiores clássicos, também no ver do autor, não é? Da literatura ocidental, e faz uma análise detalhada de cada livro. Quando é que o livro foi escrito, o autor, o conteúdo do livro, qual é a importância desse livro para a literatura. E então, isto é uma viagem pela literatura clássica. O autor começa com os dois grandes clássicos do poeta Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. Toda a gente mais ou menos conhece esses dois livros, não é? A história do cerco de Troia, não é? E a história da viagem de Ulisses. Esses são os dois grandes clássicos que depois quase toda a literatura ocidental vai buscar inspiração nestes dois grandes livros. Depois o autor nos traz a tragédia grega, a Orestes de Esquilo e Agamemnon, as peças de Sófocles e também as bacantes de Eurípides. Portanto, tudo isso faz parte da cultura literária da Grécia Antiga, porque é na Grécia Antiga que se desenvolve a primeira grande literatura ocidental. Então o autor faz uma apresentação desses primeiros livros. Depois, publica-nos A Morte, por Platão, não é? Portanto, ele faz aqui uma apresentação de uma das obras de Platão, A Morte de Sócrates, que também foi um livro muito importante. E depois, As Metamorfoses de Ovídio, que também é um livro de grande interesse. Tudo isso sempre livro por livro. Portanto, a obra, eu vou mostrar a obra, por exemplo, começa aqui com Homero, e vai por aí fora. Nós estávamos agora aqui a falar, portanto, de Ovídio, não é? E eu vou, portanto, As Metamorfoses de Ovídio, tem aqui, por exemplo, e há sempre um capítulo grande sobre cada livro. É muito interessante porque não somos obrigados a ler o livro do princípio ao fim. Imaginamos que eu quero ler Camões, os Lusíadas, então eu vou procurar onde está o capítulo de Camões dos Lusíadas e vou ler o capítulo. É sempre um bom livro do princípio ao fim, não é? Então depois temos as Confissões de Santo Agostinho, temos a obra imprescindível de Dante, não é? A Divina Comédia, dividida em 3 partes, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Depois temos os Contos de Cantuária, porque o autor é inglês, então faz-nos a homenagem deste livro, não é? De Chaucer, portanto, os Contos de Cantuária, muito importantes, que foram uns contos muito importantes na Inglaterra. Depois, o clássico português imprescindível, que faz parte desta apresentação, que é Os Lusíadas, de Camões, não é? Considerado o maior clássico de todos os tempos português. Depois eu irei falar no segundo livro sobre a literatura portuguesa. Depois,
imprescindível, Shakespeare, não é? Ele aqui faz a apresentação de 3 obras, portanto temos Henrique V, Hamlet, não é? Toda a gente conhece, e A Tempestade. Depois o autor passa em revista Dom Quixote de Cervantes, também uma obra fundamental na literatura. Milton, O Paraíso Perdido, Pascal, Blaise Pascal e os tais pensamentos, que eu aconselho a leitura a toda a gente, que são fragmentos de pequenos papiros que foram condensados e que criaram uma obra sem igual do pensador francês. Depois Racine, o Phèdre, também, não é? Um dos maiores autores de literatura. O Fausto de Goethe, também muito importante conhecermos muito bem esta obra, não é? A primeira e a segunda parte, não é? do Fausto. E o livro, portanto, acaba com o Fausto. Portanto, são uma retrospectiva de toda a literatura principal clássica. Este livro eu vou mostrar mais uma vez, portanto, os grandes clássicos, Anthony O'Hare. Eu aconselho que toda a gente tenha este livro em casa. Toda a gente que quer ter uma noção do que é que foi a cultura e a literatura da civilização ocidental tem que ter este livro em casa. As grandes obras, é aqui que nós estudamos essas grandes obras. Depois, quero passar para Portugal. E aqui em Portugal há muito pouca coisa sobre um livro que possa condensar toda a literatura portuguesa. Do início, não é, da fundação de Portugal até hoje, até a nossa época pós-moderna. É muito, muito raro haver uma obra que faça isso. Há muitos livros de história, eu já fiz um vídeo sobre livros de história, mas no que diz respeito à literatura, há um grande déficit. Há muitos livros separados das obras, e isso nós encontramos quase tudo aí no mercado. Mas um livro que faça a retrospectiva histórica e cronológica de todas as obras escritas em Portugal, não temos muito pouca coisa. Eu quero aqui apresentar um livro da Porta Editora, de dois coordenadores, que é o António José Saraiva e o Oscar Lopes. Não interessa qual é a visão política dos autores, aqui estamos a falar sobre literatura. E este livro, para mim, é o mais bem conseguido. É um livro muito caro, não é fácil, não é barato, mas é um livro muito bem conseguido, que é a História da Literatura Portuguesa. Vou mostrar. O livro é bastante grande, não é espesso, tem 1000 e tal páginas, mas faz a retrospectiva de toda a literatura portuguesa. E o livro está escrito de uma forma simples, não é aquela escrita muito erudita, muito complicada, que a gente está ali e não consegue perceber nada. Tem uma introdução sobre o que é a fonologia, a linguagem, sobre o que é que significa a literatura, a pré-clássica, a clássica e por aí fora, para nós termos uma noção. Depois faz a primeira apresentação, quando começa o primeiro tipo de escrita que aparece em Portugal, não é? Sempre em Portugal, sempre, portanto, falando da literatura portuguesa, a importância que a tradição oral teve com a tradição escrita, não é? Com aqueles saltibancos que andavam de aldeia em aldeia, não é? Os jograis, todos esses artistas, não é? Que traziam as tradições orais, e depois aquilo foi tudo escrito e compilado até chegar aos primeiros grandes historiadores como Fernão Lopes e por aí fora. E é escrito de uma forma clara, simples, não é exaustivo, não massa, parece que estamos a fazer uma viagem, e o autor vai fazendo uma retrospectiva de todos os autores, de todos os números dos livros, de tudo que apareceu, por ordem, tudo sempre por ordem cronológica, vai até aos grandes escritores portugueses, não é? Eu vou apenas dar aqui um pequeno exemplo, não é? Eu vou aqui, portanto, mostrar, portanto, um pouco do conteúdo da obra.
Portanto, das origens a Fernão Lopes, é aquilo que eu estava a dizer, não é? A importância da tradição oral passando para a tradição escrita. Depois, o segundo capítulo de Fernão Lopes a Gil Vicente. Aqui temos as crónicas todas dos reis, tudo, tintim por tintim, obra por obra, todos os que foram importantes na literatura. Depois temos o Renascimento e o Maneirismo, tudo, Gil Vicente, Bernardino Ribeiro, Sá de Miranda, António Ferreira, João de Barros, por aí fora, Luís de Camões, toda a poesia, época lírica, tudo. Depois temos a época barroca. O livro é muito bem conseguido, tem tudo. Se a gente quiser saber, aprender tudo sobre a literatura portuguesa, temos aqui tudo. O século das luzes, todos os grandes escritores portugueses que foram influenciados pelos filósofos franceses, não é? Depois temos o romantismo, a importância do romantismo, todos os grandes escritores do romantismo. Temos tudo. Temos aqui até chegar à época contemporânea, não é? A última parte da época contemporânea. Portanto, temos as gerações todas, as novas tendências, os anos 40, segunda metade do século, tudo. Eu aconselho este livro, é muito bom, escrito de uma forma muito interessante. Por exemplo, aqui podemos ver por capítulos. O livro tem muita informação, escrito de letras muito pequenas, portanto, contém muita informação. Eu penso que dentro deste género, a história da literatura portuguesa, talvez seja o melhor livro que já foi escrito em Portugal, ou pelo menos que tenha tanta informação, porque também existem coleções, não é? Nós temos a imagem da história de Portugal, também temos coleções sobre a história da literatura portuguesa, não é? 4, 5, 6, 7, 8 volumes, mas além de ser muito mais exaustivo, muito mais caro, não é? A pessoa já sabe que vai ter que ler os volumes todos e nunca mais acaba, não é? Enquanto que este livro, a pessoa em alguns meses consegue, até menos, não é? Um mês ou dois consegue ler este livro, até menos, quem tem facilidade de leitura e de assimilação, consegue, portanto, e fazer apontamentos, ler, apontar, fazer uma retrospectiva do que é que foi, de facto, a literatura portuguesa. E porquê é que eu faço a apresentação destes livros, tanto da literatura universal, dos clássicos, como da literatura portuguesa, para a nossa herança. A nossa herança, a nossa cultura, a nossa literatura é muito importante. Porque hoje há a tendência no ensino de desvalorizar o passado, de desvalorizar tudo o que foi clássico, tudo o que foi a nossa história. A nossa história é uma coisa fantástica. Como é que os nossos cronistas escreviam tudo o que se passava, para depois, sabendo que depois, nos séculos posteriores, iriam estudar, iriam ler, não é? Como é que eles retinham a informação? Os nossos reis, não é? Nós tivemos reis que fizeram uma autêntica defesa da cultura, defesa da nossa escrita. Nós tivemos, até bem pouco tempo, o grande problema da escrita, não é? Da nova escrita, do acordo ortográfico, que foi realmente, podemos dizer que foi um atentado, não é? Um atentado à literatura, não é? Porque Portugal tinha e tem uma das línguas mais bonitas da Europa, uma da escrita mais bonita da Europa. A nossa língua vem do latim, é um latim transformado, mas vem, as suas raízes estão na Roma antiga, não é? Foi o Império Romano que esteve em Portugal, que romanizou os povos também que cá estavam também tinham a sua fala, não é? E hoje tudo isso é desvalorizado, e depois nós, quando vemos essa apologética que fazem dos mouros, não é, que tiveram cá, do Islão, não é, sempre a defender a cultura islâmica e o tal El Andaluz, não é, que eles falam tanto da nossa Península Ibérica, que não teve, que eu digo já que não tem metade da cultura que traz, da grandiosidade que traz a cultura helénica e a cultura romana, porque foram essas duas grandes culturas, junto com a cultura judaica também, e do cristianismo, não é, que criaram os alicerces da nossa civilização. E a nível de literatura e língua, foi isso que criou a Europa. O Islão nunca teve nada a ver connosco. Aliás, nós sempre tivemos em guerra com eles e sempre expulsamos eles das nossas terras. Isso está na história, não estou a dizer nada
que seja mau, não é? Porque isso está na história, nós sabemos, as reconquistas, não é? Em 711, Tariq passa o distrito de Gibraltar e depois, a partir daí, nas Astúrias, lá em cima, um pequeno grupo resiste e a partir daí vai ser toda a reconquista até chegar ao fim, não é? Até as terras do Algarve serem proclamadas terras portuguesas, não é? Tudo isso teve uma escrita, teve uma literatura, teve uma história, tudo isso está na nossa história e nós temos que defender o nosso legado, o nosso património, a nossa história. E mais uma vez eu mostro o livro, e este livro é mesmo muito bom, porque num volume traz aqui tudo. Traz aqui tudo. Portanto, eu convido-os todos a procurar esta obra, a História da Literatura Portuguesa, da Porta Editora. Vale a pena ter este livro. E o primeiro livro que eu apresentei aqui, sobre os grandes clássicos, os grandes livros de Anthony O'Hare. Portanto, aqui fica essas duas sugestões, essas duas apresentações desses dois grandes livros para termos na nossa biblioteca e continuarmos a ter o gosto da leitura, procurarmos ler mais, porque ler é uma coisa que é muito importante a leitura hoje. Infelizmente a era digital, os ecrãs, as tablets, os telemóveis, tudo isso veio retirar um pouco da leitura, não é? Mas a leitura é muito importante, continuarmos a preservar, porque é isso que faz o Portugal grande, o Portugal ser grande, porque Portugal teve grandes escritores, teve grandes reis, teve grandes cronistas, teve muita coisa boa. Não foi só a França, a Inglaterra, a Alemanha, não. E a Espanha. Portugal teve muita coisa boa e é nisso que nós temos que preservar, ler, estudar, ter sempre connosco isso no coração. Espero que este vídeo tenha sido um bom vídeo e até à próxima.